Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Eu sou o Luiz Pereira e hoje nós recebemos aqui o Dougníssimo, Douglas Aparecido. O Douglas é filósofo, poeta, genealogista, ativista cultural, artista e etc. Assim como ele se define, é um dos fundadores também do Circuito Palma Preta, que é um projeto que busca entender a história de Ouro Preto sob uma perspectiva negra, afrodiaspórica, enfim, ele vai explicar um pouquinho mais pra gente. Então, Douglas, ele é nascido e criado no bairro Padre Faria, em Ouro Preto, e é um estudioso também nas tecnologias africanas da mineração, um dos principais nomes na luta pela valorização do patrimônio afrodiaspórico da cidade. Então, Douglas, seja muito bem-vindo a mais essa edição da Entrevista Primaz. Bom dia, Luiz. Muito feliz de estar aqui presente, né? Essa oportunidade da gente poder falar um pouco dessas experiências que a gente vem vivendo, à medida que a gente vem tentando entender esse território onde a gente está, pensando assim, né? Como tu disse aí, a questão do genealogista, né? Então, estender esse gene, né? O que que faz a gente estar aqui hoje, né? E aí a gente entendendo assim que a gente está num território que foi um território que ficou muito famoso, né? O seu território de produção de riquezas, né? E muitas vezes a gente fala da riqueza, mas não fala de como essa riqueza surge, né? Parece fácil de mágica, né? Mas o que a gente vem entendendo é que nunca foi fácil de mágica. Pode até ser, né? Mas precisamos entender os magistas desse processo, né? Massa. Douglas, para começar, então, conta pra gente um pouquinho assim como você viver no Padre Faria e talvez como sua formação em filosofia te trouxeram até esse local de fazer então essa genealogia desse espaço que nos trouxe até aqui, como você acabou de dizer. Então, né? O Padre Faria é um território muito icônico, né? Eu, assim como tu bem disse, né? Nascido e criado, na verdade eu nasci em Mariana, né? E aí eu sou de uma geração assim, né? Sou da década de 80, início da década de 80. Então, nesse período, eu acho que o Ouro Preto estava com problemas com a maternidade, né? Não tinha uma maternidade lá no hospital. E aí a minha geração, quase todo mundo de Ouro Preto nasceu em Mariana. E aí a gente costuma brincar que a gente é como o estado de Minas Gerais, a gente nasce em Mariana e desenvolve em Ouro Preto, né? E aí o bairro Padre Faria, ele, dentro da historiografia, né? Ele é um dos primeiros bairros a se formar. É a primeira chegada dos bandeirantes e tal, o primeiro território que vai ser ocupado, um dos primeiros. E de princípio a gente não sabe disso, né? Eu cresci no bairro, né? Até meus 16, 17 anos, minha vida era toda concentrada ali naquele ambiente, assim, né? E aí o que foi nos alimentando, fazendo a gente buscar outras perspectivas, acho que eu posso dizer, assim, que tem muito a ver com a coisa da escola de samba, sabe? Então a escola de samba, a partir ali do período de setembro, outubro, né, quando era moleque, o barracão ele começava a se agitar, o pessoal começar a pensar ali o que seria a organização do carnaval. Então eu saí de bateria, né, da escola de samba, e aí isso movimentava a molecada, fazia a gente ficar ali próximo da sede, da igreja, né? E aí os primeiros contatos com a arte, né, o fazer cultural. Teve um determinado momento, assim, que eu fui mestre-sala, né, no primeiro mestre-sala mirim, e aí depois eu me torno mestre-sala, de fato, assim, acho que 2 ou 3 vezes. E aí isso, de certa maneira, foi me dando uma confiança, assim, primeiro de entender que era possível a partir do corpo, assim, a gente encarar certos desafios, né, a partir da coisa da dança e tal. E aí eu lembro de ter alguns professores, né? Eu lembro da Thelma e do Zezinho, assim. A Thelma era professora
das portas-bandeiras e o Zezinho dos mestres sardas, né? E aí eles apontando muito pra gente que à medida que a gente entendesse o que estava acontecendo na vida, aquilo ali podia nos preparar para a vida, né? E curiosamente isso acabou acontecendo mesmo. Então, acredito que assim, o que me prepara para a filosofia é a escola de samba, assim, né? E aí depois vai vir outras coisas, né? Mas a primeira chama, vamos dizer assim, né? Sim. É, um pouco antes de você entrar no coletivo Puma Preto, eu não sei se foi similar, eu lembro assim, de um conceito que você perpetuava muito, você trazia de forma muito forte, assim, que é a questão do outro preto, né? Acho que você podia explicar para a gente um pouquinho sobre qual é essa ideia do outro preto e como isso tem a ver também, né, com essa vivência, com a chegada depois na questão do Palma Preta. Então aí eu vou pegando uns ganchos do que eu estava falando antes para a gente ir criando umas linhas de raciocínio, assim, né? Então, assim, aí nasci no Padre Faria, esse envolvimento com a escola de samba. Meu pai é uma figura muito importante nesse processo. Meu pai, ele trabalhou durante muito tempo enquanto extrator de quartzito, né? Que era literalmente quebrar pedra, assim, né? E aí, eu, quando moleque, tipo, tava na sétima série, e aí eu, por influência de alguns amigos, decidi parar de estudar. Meu pai, ele, em vez dele me ser enérgico comigo e falar, não, você tem que estudar, ele falou, não, que massa, você vai parar de estudar, eu tô precisando de alguém para trabalhar comigo e tal, eu tô precisando de um ajudante. Então, assim, quando que você acha que você está liberado? Eu falei, ó, pai, se você quiser, a partir da semana que vem e tal, já não vou na aula mais, ali com uns 15, 16 anos. E aí, achando que estava tirando vantagens. E aí ele me leva para trabalhar com ele, e de repente isso daí era ali pro mês de setembro, outubro. E aí no primeiro mês ele me botou lá com uma marretinha, uma taiadeira para quebrar pedra, né? E aí eu super empolgado no primeiro mês, acreditando que eu estava alcançando ali uma liberdade, né? E aí no segundo mês eu já fui vendo que não era bem aquilo. No terceiro mês eu cheguei para ele e falei, pai, eu vou voltar a estudar. E aí ele falou, então você entendeu o recado que eu queria te dar. Então a partir dali eu fui entendendo que era necessário buscar outros caminhos, né? Retorno para a escola e aí retorno com outra energia, vamos dizer assim, né? Então isso vai me levando, aí eu vou dar um salto assim. Então chega num determinado momento que eu sempre fui uma figura muito curiosa, assim, né? E pelo fato da minha família, a gente anteriormente não ter tido ninguém que tinha feito faculdade, então não tinha muita orientação de que qual curso seria um curso interessante de se fazer e tal, né? E por conta da curiosidade, as pessoas que eu fui encontrando no caminho sempre me sinalizavam a filosofia. Falou, mano, você está sempre perguntando as coisas, né? Tenta entender esse curso aqui e tal. Então, quando eu encerrei o ensino médio, entendi que o curso de filosofia era um curso que poderia me levar para os ambientes que eu queria, né? Aí lembro que eu fiz um vestibular, passei, foi fantástico, assim, os 3 primeiros períodos, para mim, de fato, era aquilo mesmo que eu queria. Até que no terceiro período a ficha foi caindo do ambiente que eu estava, assim. Então, fui entendendo que era uma área muito rica para poder expandir a mente, mas que ela era pouco prática na vida funcional, vamos dizer, né? Aí chegou um determinado momento que eu me afasto do curso e vou trabalhar com produção cultural, audiovisual, fotografia, né? E aí meio que desligo da universidade e entendo que a filosofia não me servia. Porque eu entendia naquele momento que eu estava num processo assim, que eu estava estudando figuras ali que mais me angustiava do que me nutria, né? Então, consigo me desenvolver dentro desse ambiente cultural. Quando é em 2014, eu sinto uma necessidade de retornar para concluir o curso. Eu ando no curso faltando poucas cadeiras para eu concluir, né? E aí, em 2014, né, nesse mesmo ano, foi o ano que eu tive contato lá com a mina do Veloso. E quando eu tenho contato com a mina do Veloso,
é no momento que começam esses debates mais aprofundados sobre a questão racial, né? E aí, quando eu retorno para o curso, eu encontro lá um pensador camaronês, retinto, né? Preto retinto, chamado Achille Mbembe, né? E o Mbembe trazia ali naquele momento questões que a gente estava começando a vislumbrar, assim. E aí, à medida que eu começo a ler o Mbembe, eu começo a ter contato com a pesquisa que o Du inicialmente estava fazendo, né? O Du, enquanto engenheiro civil, ele adquire um terreno, compra esse terreno, porque no terreno tinha uma galeria subterrânea, né? E aí, com o seu olhar de engenheiro, cientista, ele passa a fazer estudos na estrutura para poder entender como que aquela estrutura estava em pé, né? E ele, com aquela mesma visão que todo mundo tinha até então, de que quem fez aquele trabalho eram escravos, né? Mas aí ele começa a questionar, falou, olha, esse tipo de arqueamento que eu estou vendo aqui é um tipo de técnica e que eu, enquanto engenheiro, eu vejo isso aqui sendo usado para fazer pontes, túneis de metrô, né? Então ele vai e faz as medições e ele consegue entender que ali tinha um princípio de cálculo para que aquela estrutura se sustentasse, né? E aí ele recua e fala, opa, peraí, né? Quem que fez isso, né? E aí ele tem acesso a uma documentação, a um livro, né, chamado Pluto Brasiliense, que é de um alemão que ele vivencia presencialmente o trabalho de africanos em Vila Rica no processo de extração de ouro. E ele, em seu livro, mais ou menos 1810, por aí, ele vai dizer que quem dominava as técnicas de mineração eram africanos. E que ferramentas que eram fundamentais para o trabalho vinham de África, como, por exemplo, a bateia, né? Que é a ferramenta principal do garimpo, né? Então, dotado dessas informações, ele passa a questionar. Fala, pô, mas peraí, então, se o conhecimento é africano, a ferramenta é africana, vamos entender melhor que técnica é essa. E aí ele vai puxando fios e vai entendendo que todo o complexo tecnológico aplicado na mineração ao longo do século XVIII, por mais que fossem pessoas escravizadas, eram os africanos que dominavam. O Du, na sequência, convida a Sidneia, que é uma historiadora, também lá do bairro São Cristóvão, para compor com ele esse processo de estudos, né? Então a Cid começa a desenvolver pesquisas, buscando principalmente territórios africanos que demonstrasse que aquelas pessoas que tinham ido para Ouro Preto escravizadas dominavam técnicas antes de ter ido para lá. E ela começa a encontrar essas referências e tal. Eu chego logo depois, né? E aí, com essa coisa de ter retornado para a filosofia e levando essas habilidades da filosofia, que era de fazer a leitura e a síntese dessas informações todas que eles estavam reunindo. A gente fica ao longo de um tempo encontrando e cada um trazendo da sua área aquele conteúdo. E aí a gente vai maturando isso até a gente entender que o que houve foi um sequestro de conhecimento, de saber, né? E que aquelas pessoas já haviam sido tiradas de África e trazidas para cá, não porque eram fortes e que aleatoriamente eles conseguiam encontrar o ouro, mas é porque da região de onde eles vinham era onde se produzia ouro antes dele ser encontrado aqui no nosso território, sabe? Então não foram atrás de braço, foram atrás de especialistas, né? Exatamente. E aí o outro preto, ele vem quando a gente se dá conta disso, né? E assim, como a gente tem esse experimento com a poesia também, antes de eu ter contato com a Mina do Veloso, estava num experimento de um poema em que eu brincava com a palavra ouro e outro, né? E aí nessa brincadeira a gente percebe que o outro nada mais é que o ouro com um T no meio. E aí a gente passa a entender que havia nesse contexto histórico um outro preto, que era esse preto que tinha vindo para cá porque ele sabia pegar a terra e transformar ela em ouro. E aí a gente, de princípio, estava muito assim na coisa, vamos entender a África, vamos entender esses africanos. E de repente isso foi gerando assim uma série de desconfortos, né? Porque é muito impressionante que quando a gente afirma algo que está tão cristalizado na mente das pessoas, elas se sentem desconfortáveis, né?
Então, quando a gente começou a afirmar que esses africanos eram detentores de saber, a gente causou muito, vamos dizer assim, né? E aí a gente falou, a gente precisa de mais elemento para que as pessoas entendam que isso que a gente está fazendo não é um equívoco. Então a gente para de questionar a partir dos africanos e começamos a questionar a partir do ouro. E aí a gente passa a entender que o ouro é que organiza o mundo da maneira como a gente reconhece o mundo hoje, vamos dizer assim, né? E aí que o ouro que organiza o mundo da maneira como a gente entende hoje é o ouro que sai de Ouro Preto. Uhum. Então a gente passa a entender que não é somente os povos africanos em diáspora que têm uma importância fundamental, mas também o território. E aí o território faz com que a gente recue e passe a entender um protagonismo da própria natureza. Uhum. E por que da própria natureza? Porque se a natureza não ofertasse o que ela ofertou e o que ela oferta, não havia ocupação do território que a gente está. A gente está numa região muito acidentada, a gente não tem mar próximo, não tem nenhum grande rio caudaloso, né? Então, a gente pensar lá no século XVIII, sem carro, sem maquinário, o que justifica você ir para um lugar tão inóspito, né? O ouro. E aí a gente vai perguntar o que é o ouro para a humanidade, né? Toda vez que o ouro aparece, a humanidade, de certa maneira, ela dá uma espécie de salto, né? E aí a gente vai pegar lá no iniciozinho pelos egípcios, para os egípcios e também para os incas, para os astecas, para os maias, né? O ouro ele é considerado carne dos deuses, né? Carne do divino, porque o ouro ele não se corrompe. Então ele vai o tempo todo demonstrar a eternidade, né? E aí o fato desses povos, né, adornarem seus templos, e o ouro está presente ali principalmente para essas figuras que são os reis, né? As figuras mais importantes da comunidade, porque eles entendiam que o ouro era capaz de fazer com que essas almas fossem conduzidas para o lugar divino, né? Sim. Então por isso adornar esses templos com esse material. Então até Mais do que a beleza do ouro, adornar o templo com esse material tem a ver com essa noção de eternidade. Porque o ouro ele não se deteriora facilmente, enfim. e nossa proximidade enquanto seres imortais da imortalidade, porque o ouro, de certa maneira, ele traz essa aura da imortalidade, exatamente por essa não corruptividade, né? Então, quando surge Vila Rica no contexto histórico, é o único momento em que a Europa acumula ouro. Se a gente for pegar o gancho, se a gente fizer análise aí período medieval, período colonial, né? Começa com a prata, né? Lá em Potosí, pelos espanhóis. E aí o ouro vem pelos portugueses. E aí, antes disso, o ouro ele está sendo trabalhado pura e simplesmente como elementos de adorno. E ele não é moeda. Ele vai se tornar moeda a partir do século XIX. Sim. E ele só se torna moeda porque a Europa acumula em quantidade a ponto de dizer que agora nós temos uma quantidade de ouro concentrada que nenhum outro território tem. Se a gente apontar que o ouro é que determina quem é mais rico, a partir desse momento nos tornaremos os mais ricos. Então você quer me dizer então que o ouro de Ouro Preto ele fez então é responsável de certa forma pela transição né, desse período moderno, medieval ali, do feudalismo para o capitalismo. Do capitalismo mercantil Mercantil. para o capitalismo como a gente conhece hoje. Porque o capitalismo mercantil, né? Aí vou pegar um gancho aqui rapidão. Lá no Tratado de Methuen, que é o Tratado de Panos e Vinhos, né? E aí todo mundo aí, o pessoal que vai fazer vestibular, né, já esbarrou com esse termo, né? Então o Tratado de Methuen é conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos, que é um acordo feito entre Portugal e Inglaterra, se não me engano, em 1703, aonde haveria uma troca de vinhos e tecidos, né? Portugal produziria vinho e trocaria esse vinho com tecido inglês. Só que num determinado momento, e aí assim, 1700 é quando começa a extração minerária aqui na região. Então Ouro Preto, a ideia é que Ouro Preto é descoberta em 1698, né? Então o Tratado de Methuen, Portugal vai conseguindo, até um certo ponto, manter o equilíbrio da balança,
num dado momento, e principalmente por conta da produção de riqueza mineral, Portugal para de produzir tanto vinho, mas vai crescendo o déficit com a questão do uso de material vindo dos ingleses, tecidos e outros materiais. Eles passam a pagar esse déficit com riquezas que estão sendo extraídas da colônia. Então, tanto ouro quanto diamante vira material de troca com relação às demandas que Portugal tinha com produtos ingleses. E aí, e isso é muito curioso, assim, né? Porque lá em 1752, David Hume, que é um filósofo inglês muito conhecido, e aí podem buscar no Google aí que vão conseguir encontrar isso. Termo chamado padrão ouro, né? O David Hume, ele constrói uma teoria chamada teoria dos fluxos de metais. Então ele está analisando o fluxo de metal que está acontecendo no planeta e ele consegue perceber que todo o ouro naquele momento, o fluxo é para a Inglaterra. E aí ele é que sinaliza e aponta que se a partir de um determinado momento o ouro fosse colocado como determinador de riqueza, a Inglaterra se tornaria a maior potência mundial. Isso é 1752. E aí a teoria dele posteriormente é aceita. Então o ouro, ele num determinado momento se torna balizador de riqueza e até a Primeira Guerra Mundial o ouro é esse balizador. Depois troca pro dólar, enfim. E aí, se o dólar, né, por exemplo, se acontece alguma crise, algum grande problema com os Estados Unidos e o dólar deixa de ser balizador, o ouro volta possivelmente a ser esse lastreador, né? Não à toa, se vocês fizerem a pesquisa, vão entender que a China tem acumulado muito ouro, né? Então ele acaba ainda ficando meio que como esse segundo plano, vamos dizer assim, né? Fazendo de dólar também, né? Mas estava falando vamos viajadinho, mas acho que é importante. Estava falando da questão do outro preto. O outro preto tem um T no meio, isso aí tem a ver com o caminho-tronco. Explica para nós essa questão do caminho-tronco. Eu acho que isso também é balizador de muita coisa aí, né? Sim, então, essa viajadinha ela é importante. Com certeza. Porque o que acontece, né? E aí a gente vai chegar depois lá no Palma Preto. Porque se a gente pega ouro, então a ideia que a gente tem de ouro é de algo da prosperidade, da riqueza e tal, né? Dentro do contexto histórico, se a gente pega o preto, entende o preto enquanto um ser humano que vem do continente africano, a gente vai entender ele como um ser inferiorizado historicamente. Da maneira como as narrativas foram construídas e tal. Mas se a gente cola esses dois, o ouro e o preto, a gente vai entender que um não existe, né? Um é necessário para o outro existir. No caso, o ouro é necessário do preto, né? Necessita do preto para extrair o ouro, que existe a tecnologia. Isso, e aí o outro preto é esse preto que faz com que esse material surja. E esse material é o material que altera a lógica de entendimento do mundo que a gente vive, assim, né? Então esse é o salto epistemológico. Que em vez de a gente falar de um preto numa condição meramente de subalternidade, de que está ali só para sofrer maus tratos, fazer coisas aleatoriamente, a gente passa a entender que mesmo nessa condição, que é a condição imposta pelo escravismo, eles foram e fizeram tudo de forma com certa excelência. É porque com certa excelência? Porque passaram 300 anos, né? Vamos botar menos, né? Porque 300 anos é período de ocupação. Vamos botar, passou 200 anos e tudo que essa galera fez está lá como testemunho. Então, se fosse um trabalho feito aleatoriamente, né, a gente não teria eficácia e nem eficiência. E a gente não conseguiria ir lá para poder interpretar que isso foi feito por esses indivíduos. E a história o tempo todo tentou não fazer com que isso emergisse, assim. Se a gente for pegar a narrativa e a maneira como esse período fica para a gente, ele vai estar muito pautado lá na Inconfidência. Mas não vamos falar do desenvolvimento. E não há desenvolvimento sem diáspora, né? Porque quem desenvolve são africanos na condição de escravizados, né? Então, o outro preto ele vem exatamente dessa síntese, desse entendimento. A gente produz uma quantidade de ouro tal, essa quantidade de ouro ela altera a geopolítica mundial, e quem faz isso são pessoas que a história até então insiste em dizer que são pessoas inferiores, né? Mas à medida que a gente faz essas linhas de raciocínio, a gente vai entender que tem uma camada abaixo aí que ela não está aparecendo.
A gente tem que raspar esse verniz e entender essa camada que está abaixo, que é mais ou menos isso que foi a proposta do Outro Preto à medida que a gente foi lapidando esse conceito, né? E aí que foi construindo, assim, nossa possibilidade de abrir outras perspectivas de trazer essas abordagens, sabe? E aí que consagrou a Mina do Veloso, né? A gente, acho que 2019, 2020, ganhamos o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IFAM, exatamente por estar trazendo essa abordagem, né? E aí a gente vem acumulando, assim, acontecimentos, feitos, né? Parcerias, e que vem dando fôlego para a gente ir expandindo e ampliando esses processos, sabe? Perfeitamente, perfeitamente. Acho que essa imagem mental que você colocou pra gente de te tirar esse verniz e tentar entender o que tem por baixo, ela é perfeita. Mas vou retomar a pergunta que eu tinha feito sobre essa questão do caminho-tronco. Eu acho que ele talvez seja o que transforma a filosofia do Outro Preto numa ação que vem posteriormente. Isso. Porque daí, assim, né, como eu estava dizendo no comecinho, tudo começou na galeria subterrânea. Então era a gente entrar para o interior da serra, observando aquelas estruturas que tinham sido feitas todas com ferramentas manuais, não usava nenhum tipo de escora e que se mantém sustentado. E aí a gente, fazendo análise das técnicas de sustentação e do material disponível nas estruturas, a gente passa a observar também a cidade. E aí a gente passa a entender que você tem uma estrutura geológica chamada Serra de Ouro Preto, que é onde acontece a mineração, né? E é onde o ouro estava acumulado. Então, e aí não existe, e aí é aquela coisa do protagonismo da natureza. Não existe ocupação desse território sem Serra de Ouro Preto. E pouca gente sabe o que é Serra de Ouro Preto. Então, assim, o que é Serra de Ouro Preto, né? Aí hoje os bairros São Cristóvão, São Francisco, que é conhecido como Morro do Piolho, Morro São Sebastião, São João, Santana, Lages, 13 de Maio, Taquaral, Piedade, todos esses bairros em Ouro Preto estão em cima de uma mina de ouro desativada. Então, Até a passagem de Mariana. até a passagem, Fazer prainha aqui em Mariana. vai chegar no Morro do Gogô, Morro Santo Antônio, né? Então, tudo isso aí é a área que, ao longo do século XVIII, vai fazer com que nossa região se torne uma região mundialmente conhecida, né? E aí a Serra de Ouro Preto, no processo de tombamento, de reconhecimento dessa região enquanto patrimônio, ela ficou relegada, né? Ela não deram a visada que ela merecia, vamos dizer assim, porque haviam outras coisas naquele momento que eram importantes de serem vistas, né? Mas aí, quando a gente entende a Serra de Ouro Preto, a gente consegue entender o caminho-tronco, né? Então, o caminho-tronco, ele tem, né, costumo para a gente entender melhor. Então, imagina a Serra de Ouro Preto como uma grande mina, a gente pensando mina hoje igual uma mina da Gerdau, da Samar, da Vale, né? E o caminho-tronco como uma cidade administrativa. Então, o caminho-tronco parte Padre Faria, sobe para Santa Efigênia desce para o Antônio Dias, do Antônio Dias sobe para a praça, da praça desce para o Pilar, do Pilar sobe para o Cabeças e do Cabeças desce para o Passa 10. Então é esse percurso que se eu fazer ele quase, né, não faz linear, porque Ouro Preto não tem linearidade. Mas é o trajeto que você faz fora da área da mineração do século XVIII. E isso tem a ver com técnicas que eram usadas. Desce danado. Tem uma das técnicas, né, não vou aprofundar nisso, mas só para entender, que é chamado desmonte hidráulico. Houveram momentos de serem provocados grandes avalanches na encosta da Serra de Ouro Preto. Então, por isso, inclusive, que a gente até hoje tem muito incidente de acidente geológico, porque a formação da serra ela é propícia para esse tipo de ação, né? E aí, fazer as casas no caminho-tronco, você está fazendo as casas protegidas dos deslizamentos que eram provocados para poder acessar material com ouro. Então, assim, hoje a gente olha para o Ouro Preto e aí a gente fica tentando quebrar a cabeça, falando, pô, mas como que essa cidade surge e tal, né?
Mas se a gente não cola a mineração nessa dinâmica, a gente não consegue entender a dinâmica. Tem uma coisa, né, Doug? As pessoas não vão construir a casa em cima da onde elas precisam cavar para pegar o que sustenta aquela casa. Exatamente. Mas também não faz sentido construir essa habitação muito longe, porque eu tenho que vigiar, tenho que estar próximo, tem várias... Tem a ver com isso. E aí pensa assim, a questão da cidade administrativa mesmo, né? Porque daí é onde vai surgir casa de câmara, as igrejas, né? Por que tantas igrejas? Porque as irmandades, elas não são entidades religiosas pura e simplesmente, né? Até surgir Vila Rica, que é 1711, as irmandades elas funcionam meio que como partidos políticos. E aí o tamanho das estruturas ela tem a ver com o tamanho do poder que essa irmandade, que era esse grupo político, tinha no período, né? Então você consegue entender por que elas estão onde estão né, e com tanto destaque, porque isso tinha a ver com a forma de você demonstrar o poder que seu grupo tinha, né? Uhum. Então, assim, pensar Ouro Preto tem que pensar a partir do trabalho, né? E aí o Palma Preta, né, que a gente já entrando nessa ideia, é quando a gente faz esse... Aí primeiro a gente pegou foco africano preto, depois a gente levou para o ouro. E aí agora a gente leva para o trabalho. Que ao levar para o trabalho, então a gente vai entender quem trabalhou, né? Que aí a gente entende a massa humana de modo geral, tipo, e não necessariamente a gente faz um recorte específico sobre determinado grupo. Porque se a gente não entende o encontro, a gente não entende a potência do que houve, né? Porque se a gente partimenta, então a gente vai ficar só na partimentação e não vão conseguir chegar no que é mais importante, que é esse raciocínio maior, né? Do como que esse território modificou a geopolítica mundial. Sabe? Então, acho que é esse que é e acho que essa é a maior missão do Palma Preta, né? É a gente entender como que nós somos integrantes da história mundial. Por que eu estou falando isso? Porque antes de Ouro Preto, o Brasil era só quintal da Europa. O Brasil só entra para a história com o ouro de Ouro Preto. Parece bairrismo, mas não é, né? Tipo, faço aí a recomendação para quem quiser. Busca essa linha aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar só um passinho para trás. Você tá falando, pô, Palma Preta é isso, Palma Preta é aquilo e tal. O que é o Palma Preta, assim, não só na questão filosófica da coisa, mas na prática hoje? O que isso tem a ver com o caminho tronco? Conta pra gente um pouquinho sobre. Então, e aí falando desse deslocamento de objetos observáveis, né? Então, o primeiro objeto é o preto africano. Certo. O segundo objeto é o ouro, né? E aí o terceiro objeto, o trabalho. Então, assim, a gente, dentro da lógica do outro preto, a gente mergulhou muito profundamente, assim, e a gente chega nesse local, vamos dizer assim, no momento em que a pauta identitária, ela tá assim... E aí a gente bebeu muito nessa fonte, a gente provocou muito nesse sentido, né? E aí, à medida que a gente conseguiu chegar nesse entendimento, a gente começou a fazer uma série de movimentações e tudo mais, assim. E aí, a filosofia é muito cruel. Por que a filosofia é cruel? Porque ela vai te fazer e, tipo assim, ela vai falar, mano, tem que ir além. Tipo, você não pode parar aí. Se você parar aí, você tá gerando dogma. Você não tá... Você não tá tirando verniz, você não tá conhecendo a fundo. Você não pode chegar e falar, não, porque aqui ficou bonitinha a cor. Falando, não, mas tem mais cor por baixo. Então vamos entender, você não, né? E aí a gente começou a entender que a gente tava muito on, assim, sabe? E aí a gente começou a desconsiderar outras coisas, né? Curiosamente, nessa mesma época, surge o movimento de retomada do povo Buru Crane, né?
E aí a galera começa a fazer questionamento sobre os povos indígenas. Já entrevistamos o Danilo aqui, o cacique. Você está nos assistindo, corre para trás aí que nós temos uma entrevista com ele há mais ou menos uns 2 meses, então é uns 7 episódios para trás. Então, e aí, assim, isso nos provoca no sentido da gente parar para perceber que a gente estava conseguindo chegar em algum lugar, mas era um lugar e que existem muitos outros lugares a se chegar, né? E aí a gente estava, de certa maneira, satisfeito, né? Mas entendendo que estava muito reativo, às vezes, àquilo que a gente trazia, não só, né, de parte externa, mas de parte interna também. E a pauta identitária, ela gera muito ruído, muitas vezes, né? E aí, nesse processo aí, voltando lá na filosofia, porque que a filosofia é cruel, que o próprio Bembe, né? Que é esse pensador camaronês, negro, retinto, ele vai me fazer parar para pensar que a gente precisava puxar mais a corda. E a gente entender o encontro, como eu estava dizendo antes. Então, em vez da gente afirmar pura e simplesmente o trabalho dos povos africanos, a gente precisava entender, de certa maneira, os povos indígenas, os povos originários da terra, que ninguém ia chegar aqui se não fosse essas figuras, né? E também entender os povos europeus, e aí entender também que tiveram povos asiáticos, né? E que só foi possível algo tão contundente, tão grandioso, a partir do momento que desenvolveu o encontro. E que o encontro ele tem acordos, ele tem negociações, e que ele não é harmônico, como bem quis lá o Gilberto Freire, mas que ele tem que acontecer, porque se não tem encontro, se não tem diálogo, você não consegue um feito de construir uma cidade com uma arquitetura tão pungente e nem produzir esse volume de ouro como se produziu nesse período. Né? Só um detalhe, assim, né? É apontado que em Vila Rica, entre 1500 e 1800, em 300 anos, foi produzido no território 1/3 do ouro que circulou no planeta Terra. Então, assim, é de uma ordem de grandeza que foge a nosso entendimento comum, né? E aí é isso que vai deixando a gente, assim, deslumbrado, né? E entendendo que a gente tem que avançar nas páginas de verniz, né? Então, a gente, entendendo isso, esses questionamentos que o Bem estava trazendo, né? Enquanto no caminho o parceiro que é o Ângelo, né? A gente estamos juntos aí desde 2017, né? O Ângelo historiador. E aí a gente começa a tentar entender a dinâmica de formação da cidade, né? Aí pegamos esse gancho, primeira cidade completamente urbana do Brasil, porque o urbanismo ele está em se organizar em torno dessa estrutura de mineração, né? Passamos a entender também que a matéria que é usada para construir a cidade é a mesma matéria que sai da serra. Então, aquilo que não tem ouro não vira barragem de rejeito, vira matéria para construir monumentos, né? Então, Ouro Preto é feito de pedra, barro e madeira. Então, a pedra, o barro e a madeira é aquilo Foi retirado para escavar o ouro. e é usado para construir as cidades. Mas não é para construir qualquer cidade, é para construir essa cidade Patrimônio mundial. e com esse porte monumental cheio de beleza, né? Então, assim, e aí é uma situação que a gente sempre cai. A galera, não, porque vocês estão romantizando a história, no sentido de que vocês não estão falando do sofrimento, da tortura, né? Eu falo, mas o sofrimento, a tortura está muito bem descrito, né? O que não está descrito é a gente entender que não é possível você fazer coisas tão belas você estando simplesmente no jugo da opressão e da tortura e do sofrimento. Quem é artista sabe. Até porque. E artista sabe. Até porque, se a gente entender que isso tudo é possível só por estar sob julgo e tudo mais, está elogiando a tortura. Eu falei assim, então, vou colocar todo mundo apertado, então, vou espremer, porque aí ele vai fazer. Né? Eu acho que tem isso também, não? Sim, Viajando. sim. Não, é isso mesmo. E aí é isso. O que a gente precisa fazer é humanizar o processo. A gente precisa construir linhas de raciocínio que nos permita sair dessa névoa colonial, né? Que é a névoa que vai estar o tempo todo exaltando a Europa e desconsiderando os demais povos, né?
E à medida que a gente interpreta Ouro Preto, e aí muita coisa disso não está escrito. A gente está entendendo à medida que a gente está lendo estrutura, né? E aí o que ficou de materialidade é o que fica para a gente poder fazer hoje a análise, né? E aí a gente entende hoje que Ouro Preto é uma espécie de grande arquivo. E aí não é só arquivo textual, é um arquivo edificado, aonde muitas das informações está esculpido, empilhado e emparelhado nas rochas, né? Então é esse tipo de visão que a gente precisa despertar para a gente entender toda essa complexidade desse período, sabe? E na prática, o Palma Preta, então, você leva as pessoas para conhecer esses espaços, então, para fazer essa leitura disso que está esculpido em pedra, que está nesses locais, né? E como que isso funciona? Como que é esse processo? Então, né? E aí, palma preta. Se a gente olhar para a palma das mãos, a gente vai ver que todas as palmas tendem para a mesma tonalidade, né? E aí, qual palma que é preta? É de quem, de alguma maneira, manuseou alguma coisa, botou a mão na massa para que algo acontecesse. Então, à medida que a gente entende a palma preta, a gente entende quem trabalhou, e não necessariamente só os povos africanos. A gente vai entender que são eles quem trabalha o todo, vamos dizer assim, mas aí você tem. Então, mais do que entender o Palma Preta, né? No primeiro momento, a gente falou assim, então a gente vai falar dos negros que estiveram em Ouro Preto. Deles, e não só, daqueles que botaram a mão na massa. Por isso, entender o desenvolvimento a partir do trabalho. E a gente entender o encontro. Porque, no fim das contas, a gente precisa entender que nós, seres humanos, a gente está num momento muito complexo existencial, de modo geral, né? É verdade. E a natureza está dando esse sinal para gente, assim. E aí o Bembe, ele vai dizer num dado momento, né, que enquanto nós disputamos identitariamente territórios, o mundo vai acabar para nós humanos, entendeu? Tipo, porque o colapso que a gente provocou, e é o que, né, não só ele, mas outros pensadores têm chamado de capitaloceno, antropoceno, e isso está fazendo com que a gente entenda a natureza como um mero almoxerifado. A gente não observa a natureza como se ela estivesse viva, principalmente nós que estamos na região minerária, né? A gente sabe quantos vagões de minério de ferro que estão saindo daqui e a galera está tirando isso como se fosse só para tirar, né? E não estão entendendo que o minério tá vivo, né, mano? Não existe aquífero sem minério, né? Tipo, então, assim, a gente está pensando em carro, celular, mas a gente não está pensando que daqui a X tempo, o fato da gente estar removendo isso, a gente está nos privando de ter outros recursos que são fundamentais para a existência, né? Então, é a gente entender nós enquanto ser humano e essa humanidade cindida, né? E aí cindida pela artificialidade que é gerada pelo mundo capitalista, que começa onde? Loucura. Dentro do que a gente está debatendo, sabe? Loucura. Então, assim, a gente está num epicentro, que é possível a gente gerar um novo tipo de pensamento. Então vamos lá, filosoficamente, né? Se partiu daqui vamos lá, né? Esses movimentos do ouro que trouxe as pessoas para cá, dessa subjugação do povo africano para ser trazido para cá, essa sabedoria deles para fazer esse encontro, proporcionar esse encontro entre o ouro enfim, a Europa, que proporcionou essa mudança do capitalismo. Aí você acha, então, que é daqui também que pode partir uma outra revolução, uma outra forma de pensar isso, ou a gente está sendo ousado demais? Então, mano, eu vou te dizer que é o seguinte, a gente vive uma coisa hoje, né? O Caetano tem aquela música, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. A nova ordem mundial hoje, se a gente parar assim e observar, a gente vai ver que tem a ver com esse entendimento, né? A própria ONU, né? Vários países estão nessa busca de entender o que de fato foi a diáspora. E aí eu entendo que outros territórios já estão com uma visão, um pensamento muito mais avançado do que nós temos, assim.
E se a gente entende que a mineração ela é isso, né? De revirar a terra para buscar esses materiais raros que a terra oferece, né? E se é ela que nos possibilita esse último salto aí, desses últimos 300 anos, né? Então, assim, há 100 anos atrás, né, o fluxo era né, de tecnologia. Aí agora, assim, a gente vive... A cada semana a gente tem uma novidade, né? A gente bate muito na tecla, assim, ó, se não fosse o ouro extraído daqui da região, a Revolução Industrial ela teria um atraso de pelo menos 100 anos. Então a gente poderia hoje estar com uma tecnologia da década de 70, se não fosse esse acontecimento que teve aqui anteriormente, né? Eu acho que a Revolução está acontecendo, sim, e ela está pulverizada, vamos dizer, sabe? Eu acho que aqui a gente tem elementos aglutinadores para que a gente entenda que ela é extremamente necessária. Independente da gente tomar postura ou não, da gente sinalizar alguma coisa, ela vai acontecer, sabe? Mas eu acho que a gente pode endossar. A gente tem força, argumento, informação, tudo para a gente fazer com que o negócio ele seja mais equitativo, sabe? E que nós, humanos, tomemos consciência de fato, assim. A gente trabalha muito com criança, adolescente, né? E normalmente quando eu estou com um grupo muito diverso, assim, eu gosto muito de fazer aquela pergunta do Krenak. Ideias para adiar o fim do mundo, né? Então, se a gente pensa que a gente tem que adiar o fim do mundo, para quem temos que adiar o fim do mundo? É para quem está nascendo nesse momento, porque nós, de alguma maneira, nossa caminhada já está, né? Então a gente já entende o que é e tal, mas quem está nascendo agora, né? Se a gente não adia o fim do mundo, o que essa figura Vai encontrar, né? Doudo, na prática, quem está nos ouvindo também precisa saber como é que acessa isso, como é que é o Palma Preta ali. Então, o Palma Preta, né, é o nosso núcleo de pesquisa e estudos, né? Atualmente estamos, o Ângelo, eu, o Hamster. O Ângelo é doutorando em História pela UFOP, o Hamster é estudante de Geografia pelo IF, eu bacharel em Filosofia também pela UFOP. A gente tem o perfil no Instagram, né, que é o Palma Preta. Temos também um site, né, palmapreta.com.br. A gente oferece 6 roteiros na cidade de Ouro Preto. Então, assim, a gente partimenta o caminho-tronco em 3, né? Então, pegamos do Santa Efigênia até Praça até Rosário, Antônio Dias, Padre Faria, que é o roteiro que a gente chama de Retorno à Origem. Aí temos o História da Mineração, que a gente visita várias galerias subterrâneas para poder compor esse quebra-cabeça e a pessoa entender esse conhecimento africano, esse trabalho que foi desenvolvido aqui no século XVIII. Temos a Expedição ao Vale do Ojô, né, que é o que a gente entende hoje meio que como encontrar um elo perdido, possivelmente o território que foi o primeiro território ocupado lá ainda em 1690, né? E temos um roteiro que a gente chama de Reinvenções de Ouro Preto, que é um roteiro noturno, que a gente circula pela cidade debatendo quem que foram as pessoas que nos últimos 100 anos passaram pela cidade e de alguma maneira contribuíram para que a gente entendesse o Ouro Preto hoje como a gente entende. Sim. E aí é isso, entrar em contato com a gente, né? E tentar entender qual que é o roteiro que mais encaixa dentro daquilo que você tem curiosidade de saber sobre o território, né? A gente não somos guias de turismo, nós somos pesquisadores, né? E a gente traz a apresentação da cidade dentro dessa nova perspectiva. Então a gente está aberto a públicos mais variados, mais diversos, assim. Mas muito assim, interessado em quem está interessado em entender o processo de construção de verdades, né? E não de quem está interessado em só propagar a verdade, né? Porque a gente entende que a verdade, de certa maneira, ela está sendo o tempo todo construída, né? E endossada, né? Então é isso, a gente precisa estar o tempo todo lidando com esses elementos, né? Que eu falei dos 3 elementos aí, o preto, o ouro, o trabalho, possivelmente pode surgir outro daqui a pouco, né?
mas a gente entender que é a rotina, o cotidiano é que vai fazendo com que a gente vai expandindo e vá abrindo a mente, assim, né? Coisa linda. Você mencionou aí o Vale do Ojô. Escreva pra gente um pouquinho o que é esse Vale do Ojô. Eu sei que ele é. Talvez você conheça o Vale do Ojô de infância, né? Aquele coladinho, né, do Padre Farinha. Escreva pra gente um pouquinho sobre essa questão, né, de ser essa primeira, possivelmente essa primeira ocupação, e qual que é a importância dele, assim, o que nós temos ali no. Assim, eu já entendi todo o caminho tronco, mas o Vale do Ojô é algo que eu, por exemplo, não conheço. Imagino que várias pessoas não conhecem. Então, o Vale do Ojô, ele é surpreendente, assim, né? Como tu bem disse, a gente de moleque brincava nesse território, né? Ia para lá atrás de bola, fugia às vezes para brincar de pegador de esconder e tal. Como papagaio que caía. Exatamente. Mas lá é uma região, assim, e aí à medida da gente, por conta desse, né? É importante dizer isso, né? Que o Palma Preta articula com pesquisadores de diversas áreas, né? Então, estamos, né, na filosofia, na história, na geografia, mas a gente está na geologia, a gente está na arqueologia, então todas as áreas que nos permitam ter uma visão mais ampla sobre isso, a gente está em diálogo, né, e com pessoas que estão tão apaixonadas quanto a gente em lidar com isso, assim. Então, no meio dessa caminhada surge o pessoal da Espelho, né, Sociedade de Espeleologia da UFOP, principalmente o Ney, né, o Paulo Lima, ele acompanhando nossa movimentação. Um dia a gente falando sobre o Ojô, ele fala, cara, você sabia que o Ojô, ele tem estruturas lá que tem 2,4 bilhões de anos de formação? E aí ele vai falar lá tem uma rocha, que é uma rocha calcária, né, que tem a ver com as primeiras formações rochosas do planeta. A gente chega lá, tem cavernas, grutas, né? Tem uma gruta lá que ela tem mais de 100 metros de desenvolvimento. E aí a entrada dela tem mais de 7 metros de pé direito. E quando você observa a estrutura assim, você consegue entender que cabe umas 40 pessoas acampadas tranquilamente dentro dela, assim. Aí a gente olha para cima assim, a gente vai ver que o São João está acima. E aí na historiografia, dizem que chegaram no São João, avistaram Itacolomi e desceram até o fundo do vale. Então, se a gente chega no São João e desce até o fundo do vale, inevitavelmente você vai chegar no Ojô. E aí você anda mais um pouco, você tem uma outra caverna natural, que o fluxo de água está passando dentro dela, e você consegue identificar vários bojos, né, que seriam como se fossem tanques, Uma que, colina de extração de ouro, possivelmente. e que normalmente era feito para poder fazer o trabalho. Então, imagino que chegaram, isso já está pronto, feito pela própria natureza. E quando chegam, né, o nome que vão dar do primeiro arraial é Bom Sucesso. Então, Padre Faria Antônio Dias é posterior. Então, o Vila Rica, né, o primeiro nome da região que depois vai ser chamado de Vila Rica, é Bom Sucesso. E aí, Bom Sucesso por conta do sucesso de ter encontrado ouro nessa quantidade. Então, fazendo essas interpretações, especulações, não tem registro dizendo que foi isso, né? Mas a gente afirma, assim, de que é muito possível, de que lá tenha sido esse primeiro lugar, né? A gente vai completar agora em setembro 2 anos que a gente vem oferecendo essas expedições ao Vale do Ojô. E, assim, é muito interessante que a grande maioria das pessoas que têm tido interesse de ir são pessoas de diferentes áreas de conhecimento. E todo mundo que foi lá, quando a gente apresenta essa narrativa, fala, não está escrito, mas é muito possível que seja. Douglas, por fim, gostaria que você falasse um pouquinho também desse processo, porque o Vale do Ojô, recentemente, ele começou esse processo para ser um monumento natural, não é isso? O que você sabe desse processo? Como que é que tá? Então, acho que ali pro mês de abril, maio, né? Não lembro exatamente quando foi, a gente teve uma audiência, né? Organizada lá pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Onde a gente
participou, junto com pessoas da comunidade, dessa proposta de criação do Monumento Natural das Cavernas do Oju, né? Que é um entendimento dessa gestão atual, de que aquele território ele tem esse potencial de ser mais uma unidade de conservação ambiental da cidade, né? E aí, assim, a gente ficou muito feliz com a iniciativa. A gente entende que à medida que isso de fato ocorra, traz uma outra perspectiva para a comunidade, né? E isso tem muito a ver com esse trabalho que a gente tem feito. A gente acredita que tanto o bairro Padre Faria quanto o Caminho da Fábrica são bairros que atualmente têm um potencial fora do comum para desenvolvimento, tanto na área da cultura, né? Essa perspectiva para o meio ambiente. A gente teve esse primeiro encontro, até então a gente ainda não teve um outro, né? A gente está aguardando aí o retorno da prefeitura para entender quais são os próximos encaminhamentos. A gente está à disposição e estamos nessa movimentação, sim, né? Entendendo que o quanto antes a gente consiga alinhar bem isso, a gente consiga ganhar fôlego dentro da comunidade e fazer com que outras pessoas se envolvam também nesse processo, né? A gente acredita aí que nos próximos anos, à medida que isso avance, essa região ela vai ganhar uma outra característica, assim, sabe? Sim. E aí é isso, é Ouro Preto mais uma vez, né? Mas daí 300 anos de tempo em tempo ela tem que se reinventar, né? E acho que agora essa reinvenção de Ouro Preto ela tem a ver com nós reconhecermos o patrimônio natural e arqueológico, né? Que aí esses dois patrimônios é que nos vai fazer entender melhor a mineração em si, né? Outra coisa também é a cidade, patrimônio cultural da humanidade, devolver a humanidade para esses milhões de seres humanos que foram desumanizados ao longo desse processo histórico, né? Então, à medida que a gente entende essa complexidade dessa história, né, e o que aconteceu, a gente consegue entender que sem humanidade essa galera não conseguiria fazer o que foi feito, sabe? É um outro elemento assim que a gente tem pontuado muito, assim, sabe? Massa demais. E para te encontrar, como é que a gente faz? Uai, Instagram, né? Acho que é a maneira mais fácil, sim. Dougníssimo, né? @Dougníssimo e @Palma Preto, né? Vai ter contato com a gente aí. Fechou. Aproximando o final, quer dar um recado para a turma, fazer um convite? Na verdade, eu quero agradecer muito, assim, né? Essa oportunidade de poder estar aqui partilhando um pouco disso que a gente vem vivendo, né? E convidar as pessoas a serem curiosas. E é isso, andar por Ouro Preto observando, né? Tentar pensar, por exemplo, essa ponte que eu atravesso, se ela não existisse, qual volta eu teria que dar para chegar do outro lado, né? Que aí isso vai fazendo a gente entender essa complexidade que foi esse território, né? E a gente está num lugar, assim, muito precioso mesmo, assim, né? E que é isso, já mudou o mundo antes e é possível mudar de novo. Massa demais. Ô, Douglas, te agradecer muito pela disponibilidade, por esse papo assim, incrível que nós tivemos aqui. Tá? E agradecer também a quem nos assistiu até o momento, aqui em mais essa edição da entrevista Primaz. Convidar vocês para que nos sigam e curtam a página, que compartilhem bastante, para que esse conhecimento chegue aí ao maior número de pessoas possível. Então é isso, agradecendo a audiência de todos vocês. Daqui eu me despeço. Até a próxima edição da Entrevista Primaz. Valeu!